Papo Bíblia, pensando um pouco sobre a história de José, é uma das histórias mais conhecidas, né, das Escrituras Sagradas. E todo mundo gosta de se colocar no lugar de José, alguém que é injustiçado, alguém que é traído e que alcançou um nível social jamais pensado pela sua família e até por ele mesmo. Até porque quando José tem sonhos, ele sonha, mas ele não faz ideia do que aquele sonho realmente representa. José não sabia que um dia ele seria governador do Egito. Muita gente até fala como se ele soubesse, mas não, em nenhum momento a Bíblia diz isso. José não sabia quem ele seria, quem Deus o tornaria, na verdade. Porque José não chegou lá por vontade própria. Chegou lá porque era a vontade de Deus, né? Só que o que ninguém pensa é que José não era o único filho de Jacó. José tinha muitos irmãos e nós nos colocamos sempre no lugar de José. Mas em algum momento da sua vida, pensando nessa história, você já se colocou no lugar de um dos irmãos de José? Como você se sentiria no lugar de Rúben, por exemplo, primogênito, sabendo que aquilo que por lei seria a sua herança, eu digo por lei no sentido oral, até porque a lei escrita só veio com Moisés, mas era o costume de que o primogênito, que é o primeiro filho homem, isso tem que ficar bem claro, o primogênito era o primeiro filho homem. Ele era o herdeiro da promessa do seu pai e é quem receberia a bênção do seu pai. Como é que ele se colocaria sabendo que ele tinha o direito, por nascença, de receber a bênção dada pelo pai e perceber que, na verdade, quem receberia essa bênção seria José, praticamente o irmão mais novo, né? Só tinha Benjamim mais novo do que José. E essa história é para que nós possamos refletir de dois modos. O primeiro deles, nem sempre eu seria o José da história. Às vezes eu sou o Rúben e vou ter que ver o meu irmão ser abençoado na minha frente. E eu preciso entender que às vezes esse meu irmão que foi abençoado na minha frente, lá na frente, ele será um instrumento de Deus para me abençoar. Porque foi isso que aconteceu. José foi abençoado na frente dos seus irmãos, chegou à terra do Egito e no momento certo, ele foi o canal de Deus para que todos os seus irmãos e o seu pai recebessem a bênção de provisão por meio da nação egípcia. Então, às vezes, Deus vai abençoar pessoas na sua frente, seus irmãos receberão algo primeiro do que você, e esses irmãos que receberão algo primeiro do que você serão canais de Deus para que você também um dia receba. Precisamos parar de nos colocar sempre como os protagonistas de toda a história bíblica, porque às vezes a gente é mais Golias do que Davi. Essa é a verdade. Porque às vezes somos nós a pedra de tropeço na vida de alguém. Às vezes somos nós que estamos atrapalhando a caminhada de alguém. Essa é a verdade. Porque nós temos a mania de nos colocar sempre como vítima em todas as histórias. Mas às vezes você e eu somos os algozes. Isso é uma verdade. Dura de aceitar, mas extremamente real, tá? Pense sobre isso.